Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, nós faremos a correção da atividade da aula anterior. Então, já dê uma pausa aí no vídeo, pegue o seu caderno 1 e abra na página 43. Bom, a nossa atividade da página 43 tinha um texto falando sobre a cerâmica dos povos amazônicos. Então, você acompanhe aí o texto. A cerâmica dos povos amazônicos. A ausência de documentos escritos não impediu os cientistas de formularem hipóteses sobre a forma como vivem os povos que habitavam a América muito antes da chegada dos europeus. Na região amazônica, por exemplo, arqueólogos encontraram objetos de cerâmica feitos há centenas e até milhares de anos. Entre essas peças há vasos de diferentes tipos, tamanhos e formatos. Para facilitar sua classificação, os arqueólogos dividiram esses artefatos em, primeiro pontinho, vasos de uso doméstico, de aparência mais simples e com poucos desenhos esculpidos. Segundo pontinho, vasos cerimoniais, com desenhos em relevo ou gravados, podem conter representações de figura humana. E o terceiro e último pontinho, vasos funerários, destinados a guardar a ossada de pessoas mortas. Costumam ter figuras humanas esculpidas em linhas paralelas, grupos de pontos, círculos concêntricos, cruzes, triângulos. As figuras podem ser esculpidas em relevo ou gravadas na cerâmica. Após você ler essas informações, você também iria observar aí a figura dos dois vasos e ler a legenda. Vamos ler do primeiro vaso. Urna da cultura marajoara, encontrada na ilha de Marajó e foi produzido entre 400 depois de Cristo e 1400 depois de Cristo. O terceiro é o vaso da cultura tapajônica, né, feito há cerca de 1000 anos depois de Cristo a 1600 também depois de Cristo e é encontrado na região de Santarém. A partir do momento que você observasse, você iria responder às questões. Diz assim: observe os vasos ao lado e responda às questões. Vamos para a letra A. Na letra A, tinha o seguinte: considerando as informações das legendas, podemos dizer que esses vasos foram feitos pelos mesmos povos? Então, observando a legenda, lendo a legenda, a gente pode dizer que esses dois vasos, eles foram feitos pelos mesmos povos? Claro que não, né? Aí você iria explicar. O primeiro foi feito por povos que viviam na região da Ilha de Marajó, e foi feito pela civilização marajoara. E o segundo foi feito por povos que habitavam a região de Santarém, feitos pelos povos da cultura tapajônica. B. Quais são as semelhanças e as diferenças observadas nesses artefatos quanto à textura e ao formato? Essa questão, como ela é mais extensa, para facilitar, a tia Denise dividiu para vocês em duas. Primeiro, coloquei a semelhança entre os dois vasos. São de cerâmica, pequenos, ornamentados com desenhos geométricos. E depois, eu coloquei as diferenças. O primeiro vaso tem a forma de uma figura humana e foi decorado com desenhos geométricos circulares, em vermelho sobre o fundo branco. Os desenhos foram gravados na própria cerâmica. O segundo vaso tem uma decoração mais elaborada. Além da pintura e dos desenhos, sua parte inferior contém representações de animais modelados na argila. A última questão, a letra C. Imagine agora que você é um arqueólogo. Com base nas classificações apresentadas, indique o tipo de uso para o qual você acha que esses vasos foram feitos. Então, a partir da leitura daqueles 3 pontinhos e da observação desses 2 vasos, você ia indicar, né, para que é que esses 2 vasos foram feitos por cada cultura. O primeiro
pelo tamanho, pode ter sido feito como uma urna funerária. Já o segundo poderia ser um vaso cerimonial, por ser bastante trabalhado com figuras em relevos. Bom, pessoal, essa foi a correção da nossa atividade. Então, é importante que, de fato, você faça a correção, certo? Após você realizar a sua correção, pegue o seu caderno 1, abra na página 53, 54 e 55 para você poder realizar a atividade de hoje. Na página 53, você irá fazer a leitura de um texto. A partir desse texto, a partir da interpretação desse texto, você irá responder as questões da página 54 e 55. Não deixem de fazer a atividade. Após realizá-la, fotografe e me envie, certo? Porque essa atividade servirá como a sua presença. Um beijo a todos e até a próxima aula de